Olá, quinto ano A e quinto ano B, professora Mariângela, e a aula é Geografia. No cronograma dessa semana, a Pro pediu para vocês estarem fazendo também a página 30 e 31. Vamos falar um pouquinho? Na página 30, vocês vão ler esse texto informativo, o vai e vem da população brasileira. Aqui nós temos um mapa sobre imigração de 1950 até 1970. Aqui nós temos as setas explicando esse fluxo migratório. O limite do estado é uma linha reta e linha pontilhada é fronteira. Temos um outro mapa, esse já é de 1970 até 1990, depois desse. E na página 31, nós temos aí um mapa de 1990 a 2000 e 2000 a 2010. E nós vamos responder aí essas questões referente a esses mapas. Número 1. Como são representados os fluxos de migração nos mapas? Como a gente sabe que existe aí um fluxo de migração? Através do quê? Através de uma seta. Então, através de setas verdes aí que a gente consegue ver esse fluxo migratório. Na número 2, observe com atenção o mapa de migração interna do Brasil de 2000 a 2010. Então, é esse mapa que eu vou observar para resolver as atividades. A. O fluxo de migração de estados do Nordeste ainda continua intenso em direção a São Paulo? Explique. Então, eu vou olhar a região Nordeste que está vindo em direção a São Paulo. Tem uma seta que eles estão vindo em direção a São Paulo? Sim, tem. Então, você vai colocar que sim, ainda é bastante intenso devido aí à largura dessa seta. Letra B. E o fluxo de migração de São Paulo agora em direção aos estados da região Nordeste? Como que é? Então, agora ele saindo, indo para lá. Ó, ele indo para a região Nordeste. Então, vindo tem bastante e indo também tem bastante. Eu tenho duas setas aí com uma largura bem grandinha aí em relação às outras. Ela é bem grossinha. Então, sim, também é muito intenso também quando a gente diz de São Paulo em direção à região Nordeste. Então, sim, também é muito intenso nas duas, né? Sim, é muito intenso através da largura da faixa das setas. Letra C. Em quais estados aparecem apenas setas de emigração? Então, nós vamos aqui olhar Rio de Janeiro. Ela apenas está saindo, não está vindo nenhuma região vem vindo para o Rio, é mais saindo, emigração. E também nós temos aí Goiás também, que está só saindo e não tem nada aí de seta voltando para ele. Então, aqui nós vamos colocar o estado do Rio de Janeiro e Goiás. 3. Observe todos os mapas de fluxos migratórios para resolver essa atividade. Na página 31 temos aí a número 3, mas vocês não precisam estar fazendo, tá? Nós já respondemos aqui sobre o nosso estado, que é São Paulo. Então, aqui é para responder novamente sobre o seu estado. Nós estamos dentro do estado de São Paulo, que aqui a gente já falou sobre ele, tudo bem? Na página 32, vocês vão ler esse texto e o tema desse texto é Vindo para o Brasil. Vocês vão ler, vão ver aí um mapa, temos aí uma legenda que tem aí as cores e os povos aí, ó, o número de habitantes, e temos aí uma pergunta. Número 1. Se você pudesse escolher um país para viver com sua família, além do Brasil, que país seria? Explique. Então, vocês vão colocar um país, não esqueçam que é país, não é estado dentro do Brasil. É fora do Brasil, ok? País para viver com sua família, além do Brasil, não é para colocar o Brasil, tá? Que país seria esse? Eu posso pesquisar na internet? Claro que pode. Essa resposta é pessoal. Por que você gostaria de escolher esse país para morar? Se eu perguntasse para o meu filho, ele responderia Japão, porque lá as tecnologias são bem mais avançadas aqui do que no Brasil. Número 2. Faça um desenho no espaço a seguir sobre como você imagina que seria a sua moradia nesse novo lugar. Então, aqui com certeza ele faria
as arquiteturas das casas diferentes, né? Faria aí um bico aí no topo dos telhados, faria umas letras em japonês, e aqui as vilas também seria diferente se ele fosse desenhar aqui, no caso, o país Japão, mas cada um vai escolher o país que desejar e se precisar pode até pesquisar, tá? Para fazer esse desenho aqui. Eu tenho uma imagem, eu posso recortar e colar? Pode recortar e colar também. Número 3. Imagine chegando a esse país com seus familiares. Como você gostaria de ser recebida pelas pessoas que lá vivem? Converse com os colegas e professores, depois anote suas ideias. Não precisa conversar, você só vai colocar aqui como você gostaria de ser recebido em outro país, com outras línguas, outras culturas, como que você gostaria de ser recebido por eles, tá bom? Responda aqui na número 3. A número 4, reúna-se com os colegas para elaborar uma lista de atividades de recepção às crianças imigrantes que chegam ao Brasil. Ou, mais do que isso, que tal promover uma tenda da cidadania no seu município? Essa daqui você não precisa fazer a número 4, vocês só vão fazer dessa página 33 a número 2 e a número 3, tá bom? Na página 34, vocês vão ler aí crianças brasileiras e vão ver um gráfico, população até 12 anos de idade, segundo a faixa de idade. Então, nós temos aqui de 1 ano até 12 anos e aqui nós temos aqui o número de crianças, tá bom? Foi uma fonte do IBGE que foi disponibilizado aí na internet, foi consultado aí em 2017, mas essas crianças é do censo de 2010. Então, esse aqui foi consultado para colocar na apostila em 2017. Agora, vamos responder. Número 1. A maioria das crianças no Brasil tinha quantos anos em 2010? Então, esse gráfico é de 2010. Então, nós vamos ver aqui qual é a maior linha colorida aqui pintada. Nós estamos aqui vendo que a maior que se sobressai, essa vermelha é a terceira, que está maior. E na verde também é a maior faixa, é a de 10 anos. Então, vocês vão colocar aqui que é as crianças de 10 anos. Número 2. Você tem quantos anos de idade? Veja a sua idade no gráfico. Então, você vai colocar a sua idade e olhar aqui no gráfico onde você se encaixaria na idade aqui desse gráfico aqui. Na página 35, aproximadamente quantas crianças existiam na mesma faixa etária que você em 2010? Então, se você tem aí 9 anos, você vai olhar aqui quantas meninas tinham. Aproximadamente aqui, ó, 1,5 milhão e 9 anos meninas, só seguir aqui, também mais ou menos 1,5 milhão. Então, se for 9 anos, aproximadamente 3 milhões de crianças na faixa etária de 9 anos. Mas eu tenho 10 anos, então você vai olhar aqui quantas crianças tinham, ó, quantas meninas tinham com 10 anos, passou de 1,5 milhão, e 10 anos de meninos passou também de 1,5 milhão. Então, vocês vão colocar aqui, se você tem 10 anos, você vai colocar aproximadamente 3,2 milhões de crianças nesse gráfico de 2010, tá bom? Agora, nós temos aí um outro gráfico. Este outro gráfico representa a proporção da população brasileira até 12 anos, segundo o sexo, ou seja, divisão entre meninos e meninas. Temos uma pergunta aqui. O que mostra esse gráfico acima? É só a gente olhar o título desse gráfico. Proporção da população até 12 anos de idade, segundo o sexo, meninas e meninos. Então, você é número 4, eu vou colocar o título desse gráfico. Número 5, na sua opinião, como o governo e os órgãos públicos podem utilizar as informações disponibilizadas nos gráficos que você acabou de conhecer? Como que eles podem utilizar essas informações? Converse com os colegas e professor.
Então, aqui a gente não tem como estar conversando, mas vamos pensar um pouquinho o que eles podem fazer aí com essas informações que eu tenho, os governos. Então, como que o governo e os órgãos públicos podem aí estar utilizando essa informação de número de meninos e meninas? Eles podem o quê? Estar se organizando, investindo e desenvolvendo aí políticas públicas para a educação, para a saúde. Através desse número, ele consegue saber como e onde ele vai investir, sabendo esse número de meninas e meninos aqui na número 5.